Antes de mergulharmos, você acha que as primeiras impressões são sempre verdadeiras? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E, por favor, curta este vídeo e se inscreva no nosso canal para mais histórias incríveis. A festa da empresa, sério que você vai convidá-la? Camila Ribeiro cruzou os braços, olhando para Júlio Soares com aquele sorriso que ele conhecia muito bem. Não me diga que você está ficando caridoso. Júlio nem sequer levantou os olhos de seus documentos. Isabela Lima, sua assistente, organizava arquivos perto de sua mesa, fingindo não escutar. É a festa anual do escritório, respondeu ele friamente. Todos os funcionários são convidados. Todos os funcionários importantes, corrigiu Camila, elevando a voz o suficiente para que Isabela escutasse. Ou sua assistente vai entender sobre o que os adultos conversam? Os outros sócios riram. Isabela apertou os papéis em suas mãos, mas permaneceu em silêncio. Ramiro Azevedo tem razão, interrompeu Ramiro, um dos sócios principais. Pessoas da nossa classe não se misturam com... Bem, você sabe. Júlio finalmente levantou a vista. Por um segundo, seus olhos se encontraram com os de Isabela. Ela o olhou sem súplicas, sem esperança, apenas com aquela dignidade silenciosa que ele nunca tinha entendido. Isabela, disse ele, sua voz mais áspera do que pretendia. Você está cordialmente convidada para a festa neste sábado. Espero que saiba como se comportar. O silêncio se tornou denso. Isabela colocou cuidadosamente os arquivos sobre a mesa, como se fossem de cristal. Obrigada, Dr. Soares, respondeu ela inexpressiva. Vou considerar seu convite. Camila soltou uma gargalhada. Considerar? Você tem algo melhor para fazer em um sábado à noite? Isabela se virou para ela. Seus olhos escuros brilharam por um instante. Eu sempre tenho opções, senhorita Ribeiro, só que algumas não valem meu tempo. O sorriso de Camila congelou. Os sócios trocaram olhares desconfortáveis. Bom, murmurou Júlio pigarreando. Então está resolvido. Isabela recolheu suas coisas sem pressa. Quando chegou à porta, parou. Uma pergunta, Dr. Soares. Este convite vem com alguma intenção particular? Júlio sentiu sua garganta secar. Os outros esperavam sua resposta. Só queremos que todos se divirtam, mentiu. Isabela assentiu lentamente. Entendo, tenham uma boa tarde. A porta se fechou suavemente atrás dela. Camila explodiu em gargalhadas. Meu Deus, você viu a cara dela? Parecia uma rainha ofendida. Vai ser divertido, acrescentou Ramiro. Vê-la tentar se encaixar com a gente. Júlio não disse nada. Ficou olhando para a porta por onde Isabela havia saído com uma estranha sensação no peito que não conseguia identificar. A sabedoria de uma irmã. Naquela noite, Isabela chegou ao seu pequeno apartamento no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, completamente exausta. Sua irmã mais nova, Sofia, estudava na mesa de jantar. Como foi seu dia? Perguntou Sofia sem levantar os olhos de seus livros. Isabela desabou no sofá. Me convidaram para a festa da empresa. Sofia levantou as sobrancelhas. Isso é bom ou ruim? Ruim? Muito ruim? Por quê? Isabela fechou os olhos. Ela ainda podia escutar as risadas de Camila, ver os olhares de escárnio dos sócios. Por que não me convidaram para me incluir, Sofia? Me convidaram para me humilhar? Sua irmã largou o lápis e se aproximou do sofá. Isabela, olhe para mim. Isabela abriu os olhos. Sofia tinha aquela expressão séria que usava quando queria dar um conselho importante. O que você quer fazer? Ficar em casa. Fingir que estou doente.
É isso o que você realmente quer? Isabela suspirou. Não. Quero ir e provar que eles estão errados sobre mim. Mas tenho medo de pagar um mico. Sofia se sentou ao lado dela. Irmã, você trabalha há 3 anos nesse escritório. Você viu como eles se comportam, como falam, como se movem no mundo deles. Você acha que não pode fazer o mesmo? Eles nasceram nesse mundo, eu não. Mas você é mais inteligente do que todos eles juntos. Sofia pegou sua mão. E você tem algo que eles nunca terão. O quê? Classe de verdade. Não a que se compra com dinheiro, mas a que se carrega na alma. Isabela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. E se eu errar? E se eu só confirmar o que eles já pensam de mim? Sofia apertou sua mão. Então você vai errar de cabeça erguida. Mas Isabela sempre foi maior do que aquele lugar. É hora de eles perceberem isso. Isabela permaneceu em silêncio, olhando pela janela as luzes da cidade. Em algum lugar, Júlio e Camila estavam em seu mundo de luxo, certos de que ela não se atreveria a aparecer. Talvez fosse hora de surpreendê-los. A grande entrada. No sábado à noite, o salão de festas do hotel mais exclusivo da cidade, o Copacabana Palace, fervilhava com conversas elegantes e risadas ensaiadas. Júlio ajeitou a gravata pela 10ª vez, olhando em direção à entrada a cada poucos minutos, esperando por alguém. Camila apareceu ao lado dele, radiante em um vestido dourado que havia custado mais do que o salário mensal de Isabela. Só estou checando se está tudo em ordem, mentiu ele dando um gole em seu uísque. Relaxa, meu amor. Sua pequena assistente com certeza ficou em casa vendo novela. Camila riu. É óbvio que ela não viria. Ramiro se aproximou com outros 2 sócios, todos com copos na mão. Ainda esperando pelo show? Perguntou com sarcasmo. Aposto que ela nem tem um vestido decente. Ou talvez venha com o uniforme de escritório. Outro acrescentou, provocando risadas. Júlio forçou um sorriso, mas algo em seu estômago se revirou. Uma parte dele esperava que Isabela não viesse, para evitar a humilhação que todos tinham planejado. Outra parte queria ver o que aconteceria se ela ousasse. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, o jantar está servido. Os convidados começaram a se mover em direção ao salão principal. Júlio caminhava ao lado de Camila quando o murmúrio das conversas cessou abruptamente. Ele se virou para a entrada e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Isabela estava no limiar da porta, completamente imóvel. Ela usava um vestido vermelho clássico, simples, mas de corte perfeito, que realçava sua figura sem exageros. Seu cabelo escuro caía em ondas suaves sobre seus ombros. Não usava joias chamativas, apenas pequenos brincos que brilhavam discretamente. Seus olhos percorreram a sala com calma, como se fosse dona do lugar. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Alguns convidados a olhavam com curiosidade, outros com surpresa mal disfarçada. Isabela começou a caminhar. Seus passos eram seguros, medidos. Ela não olhava para o chão, nem parecia nervosa. Movia-se como se tivesse nascido em salões de festa. Meu Deus! Alguém sussurrou atrás de Júlio. Quem é aquela mulher? Camila havia empalidecido, sua mão agarrada ao braço de Júlio. Sussurrou. É impossível! Como ela pode estar assim? Isabela se aproximou do grupo principal. Quando estava em frente a Júlio, fez uma leve reverência. Boa noite, Dr. Soares. Obrigada pelo convite. Sua voz soava serena, educada. Nada da timidez que ela mostrava no escritório. Isabela! Júlio mal conseguiu articular seu nome. Você está
Diferente. Ela sorriu, e esse sorriso transformou completamente seu rosto. Diferente, só coloquei um vestido, Dr. Soares. Ramiro tossiu incomodado. Sim, bom, que surpresa vê-la aqui. Surpresa? Isabela o olhou diretamente. Não esperavam que eu viesse, doutor Azevedo? Não, claro que não, quer dizer... Camila interrompeu, recuperando a compostura. Ramiro quer dizer que estamos encantados em tê-la aqui, embora eu deva dizer que esse vestido lhe cai... Interessante. Você o comprou especialmente para a ocasião? O veneno em sua voz era evidente, mas Isabela não se intimidou. Na verdade, eu o tenho há anos. Às vezes as coisas simples são as mais elegantes, não acha? Camila semicerrou os olhos. Isabela acabara de dizer educadamente que seu vestido dourado era vulgar. Claro, replicou Camila com um sorriso forçado. Embora eu suponha que para alguém na sua posição deve ser difícil saber exatamente o que vestir para esses eventos. Tem razão, Isabela assentiu. Felizmente, a elegância não se compra com dinheiro. A gente tem ou não tem. Um murmúrio percorreu o grupo. Vários convidados se aproximaram para escutar a conversa. Isabela havia respondido ao ataque de Camila sem levantar a voz, sem perder o sorriso. Mas sua mensagem havia sido clara. Júlio observou a cena como hipnotizado. Esta não era a Isabela tímida e silenciosa do escritório. Esta mulher tinha uma presença que enchia o espaço, uma confiança que não precisava gritar para ser notada. Isabela! Uma voz atrás dela. Todos se viraram. Um homem mais velho, elegantemente vestido, se aproximou com um sorriso genuíno. Senhor Dumont. Isabela se iluminou. Que surpresa vê-la aqui, minha querida Isabela. O homem a beijou em ambas as bochechas. Quando vi seu nome na lista de convidados, não pude acreditar. Você trabalha com esses senhores? Júlio franziu a testa. Pierre Dumont era um dos investidores mais importantes da França, um cliente ocasional do escritório. Sou a assistente do Dr. Soares, respondeu Isabela com naturalidade. Assistente? Dumont olhou para Júlio com surpresa. Você sabe quem é esta jovem, Júlio? Júlio negou com a cabeça, sentindo-se cada vez mais confuso. Isabela foi a coordenadora do programa de alfabetização que financiamos em Fortaleza há 3 anos. O projeto dela ajudou mais de 1.000 famílias de imigrantes venezuelanos e haitianos. Uma mulher extraordinária. O grupo caiu em um silêncio total. Isabela apenas sorriu modestamente. Foi uma honra trabalhar nesse projeto, Sr. Dumont. E ela falava um francês perfeito. O homem continuou. Isabela, você precisa me contar o que está fazendo agora. Ainda trabalha em programas sociais? Camila parecia ter visto um fantasma. Ramiro havia parado de sorrir. Júlio se deu conta de que não sabia absolutamente nada sobre a mulher que havia sido sua assistente durante 3 anos. Isabela Lima acabara de mudar todas as regras do jogo e a noite apenas começava. O que você acha que acontecerá a seguir? Como o passado de Isabela redefinirá seu presente? Compartilhe suas previsões nos comentários. E se você está gostando desta emocionante história, curta e se inscreva para mais conteúdo incrível. Uma força da natureza. O jantar transcorreu em uma atmosfera tensa que só Isabela parecia não notar. Camila havia conseguido se sentar estrategicamente perto dela, pronta para atacar no momento oportuno. Isabela, querida, começou Camila, deliberadamente refinada enquanto cortava seu salmão. Deve ser fascinante trabalhar com gente tão sofisticada depois de vir de um ambiente tão diferente. Isabela mastigou com calma antes de responder.
Você se refere a trabalhar com gente rica depois de trabalhar com gente pobre? A pergunta direta fez com que vários comensais parassem seus garfos no meio do caminho. Bom, eu não teria colocado em termos tão crus. Camila riu nervosamente. Por que não? A pobreza não é uma doença contagiosa, senhorita Ribeiro, e a riqueza não é uma garantia de sofisticação. Ramiro tossiu. Certamente você teve que se adaptar muito para trabalhar no nosso escritório. Pelo contrário, Isabela sorriu. Eu descobri que as pessoas são basicamente iguais, não importa quanto dinheiro tenham. Todos querem ser escutados, todos precisam de respeito, todos cometem erros. Que perspectiva tão pitoresca, murmurou Camila. Embora eu suponha que é fácil filosofar quando outros estão pagando as contas. Desta vez, Isabela não respondeu de imediato. Deu um gole de vinho e olhou para Camila com genuína curiosidade. Alguma vez você já trabalhou, senhorita Ribeiro? Claro que já trabalhei. Camila se endireitou. Eu supervisiono os investimentos da minha família. Eu coordeno eventos de caridade. Me refiro a trabalhar por um salário. Isabela esclareceu suavemente. Acordar toda manhã sabendo que se não o fizer, não haverá dinheiro para o aluguel. O silêncio se tornou incômodo. Isabela continuou com voz suave. Eu não estou julgando você. Só estou dizendo que cada perspectiva é válida. Você vê o mundo a partir da sua realidade, eu a partir da minha. Nesse momento, um homem se aproximou da mesa. Ele carregava uma câmera profissional pendurada no pescoço. Com licença pela interrupção. Sou Marcelo Nogueira, do jornal O Globo. Poderia falar com a senhora um momento, senhorita Lima? Todos se viraram para Isabela, surpresos. Comigo. Isabela pareceu genuinamente confusa. Acho que a senhora se enganou. A senhora é Isabela Lima, a coordenadora do projeto Livros Sem Fronteiras, em Fortaleza? Isabela assentiu lentamente. Perfeito. Estou escrevendo uma matéria sobre programas de inclusão social bem-sucedidos. Seu projeto apareceu na minha pesquisa como um dos mais eficazes da última década. Camila apertou sua taça com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Senhor Nogueira, interrompeu ela, acho que o senhor está interrompendo um jantar privado. Não tem problema. Isabela se levantou com graça. Podemos conversar aqui mesmo se os outros não se importarem. Nogueira acendeu um pequeno gravador. Conte-me sobre o projeto de Fortaleza. Como a senhora conseguiu que famílias de 15 nacionalidades diferentes participassem de um programa de alfabetização? Isabela se relaxou visivelmente. Pela primeira vez naquela noite, parecia completamente em seu elemento. A chave foi entender que a educação não é um favor que fazemos aos outros, é um direito que devolvemos. Muitas dessas famílias tinham profissionais, artistas, intelectuais que haviam perdido seus títulos ao migrar. Pode me dar um exemplo específico? Havia um homem, Amara, que tinha sido professor de literatura no Senegal. Em Fortaleza, ele vendia flores no calçadão. Quando descobriu que podia ensinar português a outros imigrantes usando textos africanos que ele mesmo traduzia, ele recuperou não apenas um trabalho digno, mas sua identidade. Nogueira assentiu, tomando notas rapidamente. E o aspecto do idioma? Entendo que a senhora coordenava sessões em português, francês e espanhol e crioulo haitiano quando era necessário. Minha avó sempre dizia que cada idioma que você aprende te transforma em uma pessoa diferente. Eu acredito que te transforma em uma pessoa mais completa, acrescentou Isabela. Impressionante. A senhora fala todos esses idiomas? Isabela corou ligeiramente. Eu domino bem o básico. Para o trabalho a fundo, eu sempre trabalhava com falantes nativos. Nogueira se virou para Júlio. Doutor Soares, o senhor deve estar muito orgulhoso
de ter uma funcionária desse calibre internacional. Júlio pigarreou. Todos os olhos estavam postos nele. Sim, claro, Isabela é muito valiosa para o nosso escritório. Em que projetos o senhor a tem trabalhando agora? A pergunta caiu como uma bomba. Júlio não podia dizer que Isabela passava seus dias arquivando papéis e servindo café. Estamos avaliando novas oportunidades para aproveitar a experiência internacional dela, mentiu. Nogueira sorriu. Excelente! O mundo precisa de mais iniciativas como as da senhorita Lima. Poderíamos tirar algumas fotos? Durante os minutos seguintes, Isabela posou para várias fotografias. Ela parecia natural, confortável. Respondeu perguntas com inteligência e humildade. Falou de seus projetos sem soar arrogante. Quando Nogueira se foi, a mesa ficou em silêncio absoluto. Isabela voltou ao seu assento como se nada tivesse acontecido. Bom, disse pegando sua bebida. Em que estávamos? Camila a olhou como se fosse uma alienígena. Ramiro parecia ter engolido a língua. Júlio se deu conta de que havia passado 3 anos trabalhando ao lado de uma mulher extraordinária sem sequer tentar conhecê-la. E o mais inquietante de tudo era que Isabela não parecia notar a comoção que havia causado. Para ela, tudo isso era simplesmente normal. A noite apenas começava, mas as regras do jogo já não existiam. O que você acha que a compreensão de Júlio significará para Isabela e para o escritório? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. As consequências. Na segunda-feira de manhã, Júlio chegou ao escritório com 30 minutos de atraso e uma dor de cabeça que ameaçava rachar seu crânio. Ele não havia dormido bem desde a festa. As imagens de Isabela, com aquele vestido vermelho, falando com naturalidade em frente às câmeras, se repetiam em sua mente como um disco arranhado. Sua secretária, Karina, o esperava com uma pilha de mensagens e uma expressão estranha. Dr. Soares precisa ver isto, disse, estendendo-lhe seu tablet. Na tela, um vídeo no YouTube mostrava Isabela entrando no salão do hotel. O título dizia: A assistente que conquistou a elite. Sua história vai te impactar. Já tinha mais de 200.000 visualizações. Como assim? O vídeo viralizou na noite de ontem. Está em todas as redes sociais. A entrevista completa para o Globo também saiu. Júlio reproduziu o vídeo. A câmera capturou perfeitamente o momento em que Isabela entrou no salão e o silêncio que se seguiu. Depois, mostrou fragmentos de sua entrevista com Nogueira, onde ela falava de projetos sociais com evidente paixão. Os comentários eram esmagadores. Que mulher incrível! Quem dera houvesse mais gente assim. Olhem como os ricos a olham, morrendo de inveja. Essa sim tem classe de verdade. Viu a cara da loira? Veneno puro. O telefone de Júlio tocou. Era Ramiro. Júlio, você viu a desgraça? Precisamos conversar. Agora, 15 minutos depois, os 4 sócios principais estavam reunidos na sala de reuniões. A atmosfera era pesada. Isto é uma catástrofe. Ramiro passeava de um lado para o outro. Nosso escritório parece um ninho de elitistas que exploram seus funcionários. O telefone não parou de tocar, acrescentou Diego Ferreira. O pai da Camila, um sócio principal, jornalistas, ativistas, até alguns clientes perguntando o que está acontecendo. E tudo por causa da sua brilhante ideia de convidar a empregadinha. Ferreira espetou. No que você estava pensando? Júlio apertou os punhos. Isabela não é uma empregadinha, ela é nossa assistente executiva. Assistente executiva? Ramiro soltou uma risada amarga. Desde quando servir café te torna executiva? Você sabia que ela fala 5 idiomas?
que coordenou projetos internacionais antes de trabalhar aqui. Júlio se levantou. Você se deu o trabalho de ler o currículo dela uma única vez? O currículo dela? Ferreira o olhou com desprezo. Júlio, nós contratamos gente como ela para fazer o serviço sujo, não para nos dar lições de moral. Nesse momento, a porta se abriu. Camila entrou como um furacão, seus olhos vermelhos e sua maquiagem borrada. Isto é um desastre! Gritou. Estão me humilhando em todas as redes sociais. Tem memes da minha cara, Júlio. Memes! Ela se jogou dramaticamente em uma cadeira. Minhas amigas não falam comigo. Minha stylist diz que é melhor eu mudar de imagem porque a minha já está queimada. Tudo por causa aquela mulher. Camila, se acalme! Júlio tentou tocar seu ombro, mas ela se afastou. Não me toque, a culpa é sua. Você a convidou. Você permitiu que ela nos humilhasse. Ramiro aproveitou o momento. Júlio, precisamos tomar medidas drásticas. A imagem do escritório está em jogo. Que tipo de medidas? Obviamente, Isabela tem que sair hoje mesmo. Demitir ela? Por qual razão? Você precisa de uma razão. Ferreira se recostou em sua cadeira. Encontre algo. Atrasos, erro em documentos, o que for. Mas se a demitirmos agora... Camila interveio secando as lágrimas. Vai virar vingança. A mídia fará um escândalo ainda maior. Ferreira sorriu com malícia. Não se fizermos isso direito, uma revisão do trabalho dela, alguns erros convenientemente descobertos, talvez problemas de atitude. Essas coisas levam tempo. Júlio olhou para aqueles homens que ele havia considerado seus sócios, até mesmo seus amigos. Em seus rostos ele viu algo que nunca antes tinha notado: medo. Medo de que alguém como Isabela pudesse expô-los pelo que realmente eram. Não, disse suavemente. Perdão? Não vamos demitir Isabela. Ramiro se endireitou. Júlio, não seja ingênuo. Essa mulher está destruindo nossa reputação. Nossa reputação ou nossa hipocrisia? O silêncio foi tenso. Camila o olhou semicerrando os olhos. Você gosta dessa mulher, Júlio? A pergunta caiu como um tapa. Júlio sentiu que todos os olhos estavam postos nele. Isto não tem nada a ver com preferências pessoais. Então demonstre. Ferreira se inclinou para a frente. Demonstre que sua lealdade continua conosco. Júlio olhou pela janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal. Mas dentro daquele escritório, algo fundamental havia mudado. Ele já não podia fingir que não via as rachaduras que sempre estiveram ali. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Dr. Soares, sou jornalista da Record. Poderíamos falar sobre Isabela Lima e as condições de trabalho no seu escritório? Júlio desligou seu telefone e olhou para seus sócios. Eu preciso de tempo para pensar. Nosso tempo está acabando, replicou Ramiro. Ou ela sai, ou isto vai ficar muito pior. Ao sair da sala de reuniões, Júlio não pôde evitar se perguntar como havia chegado até ali. Uma semana atrás, sua vida era previsível, confortável. Agora ele sentia que estava parado na beira de um precipício e alguém acabara de acender o pavio de uma bomba. O problema era que ele já não sabia se queria apagar o pavio ou simplesmente pular. Uma desculpa necessária. 2 semanas depois do desastre no hotel, Júlio tentou manter a normalidade. Mas as fissuras eram evidentes por toda parte. Isabela continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Mas agora os outros funcionários a olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade que antes não existia. A prova de fogo chegou em uma quinta-feira à noite. Os sócios haviam organizado um jantar com potenciais investidores japoneses no restaurante mais exclusivo da cidade. Camila insistiu em acompanhar Júlio
como sempre fazia para as reuniões importantes. Você precisa projetar estabilidade. Ela havia lhe dito enquanto se arrumava em seu apartamento. Depois de todo este escândalo, os clientes precisam ver que você continua o mesmo. Mas Júlio já não se sentia o mesmo. E naquela noite, as coisas saíram completamente do controle. Tudo começou quando chegaram ao restaurante. Os investidores japoneses já esperavam junto com Ramiro e Diego. As apresentações foram cordiais, profissionais. Júlio pensou que talvez a noite transcorreria sem incidentes. Ele estava errado. Na metade do jantar, enquanto discutiam os detalhes de uma possível fusão com um escritório asiático, um dos japoneses mencionou casualmente ter visto o vídeo de Isabela. Muito impressionante sua funcionária, Dr. Soares. No Japão, valorizamos muito as pessoas que combinam a humildade com a excelência. Camila largou sua taça com mais força do que o necessário. Bom, o senhor sabe como são essas coisas das redes sociais. Tudo é exagerado muitíssimo. O japonês a olhou com cortês curiosidade. Exagerado? Mas as conquistas da senhorita Lima estão documentadas. O projeto dela em Fortaleza foi reconhecido pela Unesco. Diego tossiu incomodado. Senhor Yamamoto, creio que a conversa está se desviando dos temas importantes. Pelo contrário, interveio outro investidor. Uma empresa que aproveita o talento, independentemente de sua origem social, é exatamente o tipo de escritório com o qual queremos trabalhar. Camila soltou uma risada forçada. Por favor, eles falam como se ela fosse a Madre Teresa de Calcutá. É só mais uma funcionária que teve sorte com as câmeras. O silêncio que se seguiu foi assustador. Os japoneses trocaram olhares. Com licença, disse o senhor Yamamoto com voz controlada. Mas a senhora acabou de minimizar as conquistas profissionais de sua colega? Colega! Camila riu mais alto. Ela é uma assistente. O trabalho dela é organizar arquivos e servir café. Não vejo por que temos que fingir que ela é algo mais. Júlio sentiu o sangue subir à sua cabeça. Camila, pare! Parar o quê? Dizer a verdade? Ela se virou para ele, seus olhos ardendo de raiva. Todos estamos fingindo que essa mulher é uma espécie de santa, só porque ela causou um escândalo nas redes sociais. Camila, por favor. Ela se levantou, claramente agitada. Estou farta disso. Farta de todos tratarem essa intrusa como se ela fosse especial. Sabe o que eu penso? Eu acho que ela está tentando roubar o meu lugar. Os japoneses observaram a cena com desgosto, mal disfarçado. Ramiro tentou intervir. Camila, talvez você devesse... O que eu devo fazer? Me calar enquanto essa mulher destrói tudo o que construímos? Ela se virou para Júlio. Ou você já se esqueceu de quem esteve com você todos estes anos? Quem te apoiou quando você começou o escritório? Quem esteve em cada evento, cada reunião importante? Júlio se levantou lentamente. Camila, vamos agora. Eu não vou a lugar nenhum. Esses senhores precisam saber a verdade. Precisam saber que Isabela Lima é uma oportunista que está usando sua história de pena para manipular a todos. Yamamoto limpou a boca com o guardanapo e se levantou. Doutor Soares, creio que este jantar terminou para nós. Senhor Yamamoto, por favor, me permita explicar. Não há nada a explicar. O japonês falou com frieza. Na minha cultura, o respeito pelos funcionários é fundamental. O que acabamos de presenciar nos diz tudo o que precisamos saber sobre este escritório. Os investidores se retiraram em silêncio, deixando os sócios em uma mesa cheia de tensão. Camila permaneceu de pé, respirando com dificuldade. Perfeito! Gritou. Agora, por culpa daquela mulher, perdemos um contrato de milhões de reais. Por culpa daquela mulher, não. Júlio finalmente explodiu. Por sua culpa, pela sua atitude de princesa mimada,
que não suporta que mais alguém receba atenção. Camila o olhou como se ele a tivesse estapeado. Como você se atreve? Como eu me atrevo? Sabe de uma coisa, Camila? Você tem razão. Isabela Lima está roubando algo. Ela está roubando a ilusão de que somos pessoas melhores por ter dinheiro. Ramiro tentou acalmar a situação. Júlio, todos estamos alterados. Não. Júlio se virou para ele. Sabe o que eu descobri esta semana? Que Camila tem usado meu nome para fechar negócios sem minha autorização, que tem prometido fusões e associações que eu nunca aprovei. Diego empalideceu. Júlio, do que você está falando? Ele está falando de como me investigou pelas minhas costas. Camila levantou o queixo com desafio. Sim, eu usei seu nome. Sim, eu movimentei alguns contratos. E daí, alguém tinha que tomar decisões enquanto você estava distraído, brincando de benfeitor social. Brincando. Júlio a olhou com uma mistura de nojo e tristeza. Camila, estivemos juntos por 3 anos. Eu pensei que te conhecia. Você me conhece perfeitamente, só que nunca gostou do que viu. Júlio ficou em silêncio por um momento. Depois, com voz muito tranquila, disse: Você tem razão, e isso termina esta noite. Ele se virou e caminhou em direção à saída, deixando Camila gritando seu nome no meio do restaurante mais elegante da cidade. Lá fora, sob a leve chuva que havia começado a cair, Júlio se deu conta de que, pela primeira vez em anos, ele se sentia livre. Um novo capítulo começa. 3 dias depois do desastre no restaurante, Júlio se encontrou sentado em frente ao seu computador às 5 da manhã, escrevendo e apagando o mesmo parágrafo pela 10ª vez. Ao seu lado, uma xícara de café frio e vários rascunhos amassados davam testemunho de sua luta interna. Isabela havia estado ausente desde a segunda-feira. Karina havia lhe dito que ela havia solicitado alguns dias pessoais, mas Júlio suspeitava que Ramiro ou Diego tinham algo a ver com sua repentina ausência. O rumor no escritório era que os sócios preparavam uma carta de demissão. A versão oficial seria uma reestruturação de pessoal, mas todos sabiam a verdade. Júlio terminou de escrever e releu o documento mais uma vez. Era uma carta dirigida ao jornal mais importante da cidade, e ele sabia que uma vez que a enviasse, não haveria volta. Às 8 da manhã, quando Ramiro chegou ao escritório, com seu habitual ar de superioridade, encontrou uma surpresa desagradável. Seu assistente lhe entregou o jornal da manhã com um olhar preocupado. Na página de opinião, com uma foto de Júlio Soares, aparecia um artigo intitulado Uma Desculpa Necessária e uma Reflexão Pendente. Ramiro leu as primeiras linhas e sentiu o sangue gelar. Como sócio fundador do Soares em Associados, sinto a necessidade de me dirigir publicamente a uma funcionária excepcional e à sociedade em geral para oferecer uma desculpa longamente postergada. Isabela Lima trabalhou em nosso escritório por 3 anos. Durante esse tempo, meus sócios e eu a tratamos não como a profissional capaz que ela é, mas como uma funcionária de segunda classe cuja única função era facilitar nosso trabalho diário. O escândalo da semana passada não foi causado por Isabela. Foi causado pela nossa incapacidade de reconhecer o talento que tínhamos em nossa frente. Foi causado pela nossa arrogância de classe, nossa cegueira social, nosso conforto com um sistema que nos beneficia à custa de manter outros em posições que não refletem suas verdadeiras capacidades. Ramiro correu para o escritório de Júlio, mas o encontrou vazio. Sua assistente lhe explicou que ele havia chegado cedo, deixou alguns documentos e se retirou, sem dizer quando voltaria. O telefone de Ramiro tocou. Era Diego. Você viu o jornal? Júlio enlouqueceu completamente. Eu estou lendo agora.
Isso é um desastre. Ele está nos afundando. Você sabe quantos clientes ligaram esta manhã perguntando se é verdade que discriminamos nossos funcionários? Ramiro continuou lendo. Isabela Lima não precisa que a defendamos. Suas conquistas falam por si mesmas, mas nós sim precisamos nos defender de nós mesmos, da mediocridade moral que nos permite dormir tranquilos enquanto desperdiçamos talentos por preconceitos de classe. Portanto, a partir de hoje, Isabela Lima será promovida a coordenadora de projetos especiais, com o salário e as responsabilidades que sempre deveria ter tido. Também anuncio minha retirada temporária das operações diárias do escritório para refletir sobre o tipo de empresa que queremos ser e o tipo de pessoas que queremos ser. Ele está louco! Gritou Diego pelo telefone. Coordenadora de projetos especiais, ele está dando a ela um cargo que nem sequer existe. Espere, tem mais. Ramiro continuou lendo. A Camila Ribeiro, que por anos foi minha parceira sentimental e com quem acreditei compartilhar um futuro, digo que o amor não pode ser construído sobre a base do desprezo pelos outros. Sua reação na semana passada me mostrou um lado dela que eu havia me negado a ver. Aos meus sócios lembro que uma empresa não é apenas um negócio, é um reflexo de nossos valores como seres humanos. E a Isabela, peço desculpas pelos 3 anos perdidos, por não ter visto o que todos os outros viram desde o primeiro dia, que você é uma mulher extraordinária, que merece muito mais do que este lugar e te deu. Ramiro deixou cair o jornal. Seu telefone continuava tocando. Diego continuava gritando pelo telefone, mas ele já não o escutava. Enquanto isso, em uma pequena padaria no centro histórico de São Paulo, Isabela lia o mesmo artigo com mãos trêmulas. Sofia estava sentada em frente a ela, observando cada expressão de seu rosto. "O que você pensa?" perguntou sua irmã mais nova. Isabela dobrou lentamente o jornal. "Eu penso que é muito fácil escrever palavras bonitas quando você não tem nada a perder. Você acha que não é sincero?" Isabela suspirou. "Eu acho que Júlio Soares finalmente despertou. O problema é que despertou 3 anos tarde. Seu telefone começou a tocar. Números desconhecidos, um após o outro. Jornalistas, produtores de televisão, organizações sociais. O artigo de Júlio havia transformado Isabela em um símbolo, quer ela gostasse ou não. "Você vai voltar a trabalhar?" perguntou Sofia. Isabela olhou pela janela da padaria. Lá fora, as pessoas se apressavam para seus trabalhos, cada um carregando suas próprias lutas invisíveis. "Eu não sei", respondeu com honestidade. "Eu não sei se quero ser o projeto de redenção de Júlio Soares." Mas no mais profundo de seu coração, algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, alguém a tinha visto de verdade. A pergunta era se isso era suficiente para construir algo novo, sobre as ruínas do velho. Seu telefone tocou de novo. Desta vez, era um número que ela reconhecia. Era Júlio. Isabela ficou olhando para a tela por vários segundos antes de decidir se atendia ou não, encontrando o verdadeiro valor. Isabela deixou o telefone tocar até que parou. Depois tocou de novo. E outra vez. Na 4ª tentativa, Sofia a olhou exasperada. "Você não vai atender?" "Eu não estou pronta para essa conversa." Mas o telefone continuou tocando intermitentemente durante toda a manhã. Mensagens de texto, ligações perdidas, até mesmo um e-mail que Isabela apagou sem ler. 3 semanas depois, Isabela havia encontrado algo de paz em sua nova rotina. As ofertas de trabalho tinham chegado às dezenas depois do artigo de Júlio. Algumas eram claramente oportunistas, mas outras vinham de organizações sérias,
que valorizavam sua experiência real. Ela havia aceitado um posto temporário coordenando um programa de alfabetização digital para idosos. Não pagava muito, mas lhe dava a liberdade de fazer o que realmente lhe importava. Júlio, segundo havia lido nos jornais, havia cumprido sua palavra. Havia se retirado temporariamente do escritório e estava envolvido em vários projetos de educação legal gratuita para comunidades de baixa renda. Isabela havia visto sua foto em um artigo sobre um programa de assessoria legal em bairros populares. Ele parecia diferente, mais magro, menos impecável. Como se tivesse trocado seu terno de grife por algo mais real. O reencontro ocorreu por acaso em um sábado à tarde, na feira do livro do Centro Histórico. Isabela estava no estande de uma editora independente, folheando um livro sobre programas educativos na América Latina, quando uma voz familiar disse: "Está bom?" Isabela se virou. Júlio estava ao seu lado, vestido com jeans e uma camisa simples, carregando uma sacola cheia de livros. Júlio. Isabela, eles se olharam por um momento que pareceu eterno. Ele parecia cansado, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma tranquilidade que ela não se lembrava de ter visto antes. "Como você está?" perguntou finalmente. "Bem, trabalhando em coisas que eu gosto. Fico feliz em ouvir isso." Isabela fechou o livro e o colocou de novo na prateleira. "Eu li sobre seus novos projetos." "Ah, o que você pensa? É fácil ser generoso quando você não tem nada a perder." O sorriso de Júlio desapareceu. "Você tem razão, mas às vezes você precisa perder tudo para se dar conta do que você nunca teve de verdade." Isabela o estudou. Não havia vestígio do homem arrogante que ela havia conhecido no escritório. Este Júlio parecia mais jovem, mais humano. "Você quer tomar um café?" perguntou ele. "Tem uma cafeteria por perto que... Eu conheço o lugar." Eles caminharam em silêncio pelas ruas de paralelepípedos do Centro Histórico. A feira havia enchido a área de famílias, estudantes, leitores de todas as idades. Isabela observou como Júlio cumprimentava com naturalidade alguns vendedores ambulantes. Como ele parou para dar moedas a um músico de rua. "Desde quando você vem aqui?" perguntou Isabela. "Há algumas semanas, desde que comecei com o programa de ajuda legal. Muitos de nossos beneficiários moram por esta área." "Nossos beneficiários?" Júlio corou ligeiramente. "Os beneficiários do programa, você sabe o que eu quis dizer." Isabela sorriu pela primeira vez desde que se encontraram. "Sim, eu sei o que você quis dizer." A cafeteria era pequena, barulhenta, cheia de estudantes e artistas locais. Muito diferente dos lugares elegantes onde Isabela havia visto Júlio antes. Eles se sentaram em uma mesa junto à janela. Júlio pediu um café coado. Isabela, chá de camomila. "Como estão as coisas no escritório?" perguntou Isabela. "Difícil. Ramiro e Diego estão furiosos comigo. Perdemos vários clientes importantes depois do artigo. Você se arrepende?" Júlio considerou a pergunta seriamente. "Do dano ao escritório, sim. Havia pessoas inocentes trabalhando lá que não tinham nada a ver com tudo isso. Mas de escrever a carta, não." "E a Camila?" "Camila se mudou para Miami. A família dela tem negócios por lá. Eu acho que ela precisava de uma mudança de ares depois de... tudo." Isabela assentiu. Ela não sentiu satisfação pela queda de Camila. Apenas uma espécie de tristeza pelo quão desnecessário havia sido todo o conflito. "Isabela?" Júlio se inclinou para a frente. "Eu sei que eu não tenho o direito de te pedir nada depois de..." "Você tem razão," ela o interrompeu. "Você não tem o direito." Ele se recostou em sua cadeira, aceitando o golpe. "Mas você pode tentar," acrescentou Isabela suavemente. "Você pode tentar ser a pessoa que você diz que quer ser,
sem esperar que eu ou ninguém mais te perdoe por quem você foi antes. Júlio a olhou com algo que poderia ter sido gratidão. Sabe o que é o mais difícil de tudo isso? Disse. Dar-se conta de que, durante 3 anos, eu tive uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci em minha frente. E eu nunca me dei o trabalho de vê-la de verdade. Isabela deu um gole em seu chá. Talvez você não estivesse pronto para me ver. Talvez eu também não estivesse pronta para ser vista. E agora? Isabela o olhou nos olhos. Havia honestidade ali, mas também incerteza. Júlio Soares já não era o homem seguro de si mesmo que acreditava ter todas as respostas. Agora, ela respondeu, eu acho que ambos estamos aprendendo a ser diferentes e isso é suficiente por hoje. Eles ficaram em silêncio, bebendo suas xícaras, enquanto lá fora a feira continuava seu alegre burburinho. Pela primeira vez em anos, Isabela se sentiu em paz com as perguntas sem resposta. Às vezes, pensou, os novos começos não chegavam com fanfarra. Às vezes, simplesmente, chegavam como uma tarde tranquila compartilhada com alguém que finalmente havia aprendido a vê-la. Construindo um futuro compartilhado. 2 meses depois daquele encontro na feira, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era Júlio, mas sua voz soava diferente, menos segura, mais humana. Isabela, eu sei que isto pode soar estranho, mas... Você gostaria de me ajudar com algo? Isabela estava organizando materiais para sua aula de alfabetização digital quando atendeu o telefone. Ajudar com o quê? O programa de ajuda legal não está funcionando como eu esperava. As pessoas não confiam na gente, e eu acho que sei por quê. Isabela parou o que estava fazendo. Estou te ouvindo. Nós continuamos agindo como se fôssemos salvadores descendo de nossas torres de marfim. Você poderia se reunir comigo? Só para conversar, para me ajudar a entender o que eu estou fazendo de errado. Isabela olhou pela janela de seu pequeno escritório temporário. Lá fora, alguns de seus alunos idosos praticavam enviar mensagens de texto em seus novos telefones, rindo de seus próprios erros. Onde? Que tal na mesma cafeteria da última vez? Amanhã, às 3. Estarei lá. No dia seguinte, Isabela chegou alguns minutos antes. Júlio já estava ali, mas não estava sozinho. 3 pessoas o acompanhavam. Uma mulher mais velha, um jovem com uniforme de trabalho e uma adolescente que não teria mais de 16 anos. Isabela! Júlio se levantou ao vê-la. Eu te apresento a Dona Helena, Luiz e Andréia. Eles vieram me contar por que nosso programa não funciona. Isabela se sentou, intrigada. Dona Helena falou primeiro. Senhorita Lima, meu neto me falou da senhora. Ele diz que a senhora ensina computação sem nos fazer sentir burros. Vocês não são burros de forma alguma, respondeu Isabela. Só estão aprendendo algo novo. Exato, interrompeu Luiz. Mas quando fomos no lugar do Dr. Soares pelo meu problema com meu chefe, fizeram a gente preencher uns 10 papéis e falaram com a gente com palavras que a gente não entendia. Andréia assentiu. Marcaram consultas às 10 da manhã, quando minha mãe está trabalhando, como se a gente não soubesse que a gente pobre não pode simplesmente faltar ao trabalho assim. Júlio parecia genuinamente envergonhado. Por isso eu os convidei para falar com a Isabela. Ela entende essas coisas melhor do que eu. Isabela olhou para as 3 pessoas e depois para Júlio. Eu posso perguntar algo? O que vocês precisariam para que a ajuda legal ajudasse vocês de verdade? Dona Helena se animou. Que fosse à tarde ou nos fins de semana, e em lugares que a gente já vai, como o posto de saúde ou a escola do bairro. E que nos expliquem as coisas como gente normal, acrescentou Luiz. Não como se fôssemos analfabetos, mas também não como se fôssemos advogados.
E que entendam que às vezes o problema legal é só uma parte do problema de verdade, disse Andréia. Minha mãe precisa de um divórcio, mas também precisa de um trabalho e creche para meus irmãos pequenos. Isabela assentiu tomando notas mentais. E se houvesse alguém que conhecesse tanto os problemas legais quanto os outros problemas? Alguém que pudesse ajudá-los a conectar com diferentes serviços? Os olhos de Dona Helena se iluminaram. Isso seria perfeito, como como é que se diz? Uma coordenadora. Isabela sorriu. Exato, uma coordenadora. Ela se virou para Júlio, que havia estado escutando em silêncio. O que você pensa? Eu acho que eu preciso de uma coordenadora, respondeu ele sem hesitar. Alguém que entenda o lado legal e o lado humano. Isabela sentiu um formigamento no estômago. Não era a primeira vez que lhe ofereciam um trabalho, mas desta vez se sentia diferente. Desta vez sentiu que a oferta vinha de alguém que havia de verdade. Você está me oferecendo um trabalho? Eu estou te pedindo para me ensinar a fazer isto direito. O trabalho é seu se você quiser, mas mais do que isso eu estou te pedindo para ser minha sócia. Sócia? O programa precisa de alguém que tome decisões importantes, alguém que entenda a gente que queremos ajudar. Eu posso ser o advogado, mas você seria a diretora. Isabela olhou para Dona Helena, Luiz, Andréia. Em seus rostos ela viu esperança genuína, não a falsa gratidão que havia aprendido a reconhecer em tantos programas sociais bem intencionados, mas mal executados. Eu posso pensar, claro. Depois que os outros se foram, Isabela e Júlio ficaram sozinhos na cafeteria. Por que eu? Perguntou Isabela. Tem gente com mais experiência em ajuda legal. Júlio a olhou diretamente nos olhos. Porque em 3 anos de trabalhar com você, eu nunca te vi tratar ninguém como se fosse menos do que você, nem mesmo a mim quando eu me comportava como um idiota. Isabela sentiu algo se mexer em seu peito. Júlio, ela começou. Eu sei que eu não tenho o direito de te pedir para confiar em mim depois de tudo o que aconteceu, mas eu acho que juntos poderíamos fazer algo realmente bom, algo que importe. Isabela ficou em silêncio por um momento, olhando suas mãos. Sabe o que é o mais difícil de tudo isso? O quê? Que pela primeira vez na minha vida, alguém está me vendo exatamente como eu sou, sem projetar em mim o que precisam que eu seja, sem tentar me salvar ou me usar para se sentir melhor consigo mesmos. Júlio estendeu sua mão pela mesa, sem tocar a dela, apenas oferecendo-a. Quando alguém finalmente te vê de verdade, você não tem mais que provar nada. Isabela olhou para sua mão e depois de um momento, colocou a sua por cima. De acordo, disse suavemente. Vamos tentar. Não foi um final de conto de fadas, não foi uma declaração de amor, foi algo muito mais real e por isso mesmo muito mais valioso. Foi um começo honesto, um legado de respeito. Um ano depois, Isabela chegou ao escritório cedo, como sempre. Já não era a pequena sala emprestada onde o programa havia começado, mas sim um espaço próprio no primeiro andar de um edifício no centro histórico. As paredes estavam cheias de fotos, formaturas de cursos de alfabetização digital, famílias reunidas depois de resolver problemas legais, crianças em programas de bolsas de estudo. O programa havia crescido além do que qualquer um havia imaginado. Já não era só ajuda legal, mas sim um centro integral que oferecia desde aulas de informática até oficinas de empreendedorismo. Isabela havia insistido que tudo fosse gratuito e que os horários se adaptassem às necessidades reais das pessoas. Júlio chegou meia hora depois com 2 cafés e uma sacola de pão de queijo do posto da Dona Marta,
a mulher que vendia na esquina e que agora havia resolvido seus problemas de pensão graças ao programa. "Bom dia, diretora", disse com um sorriso, deixando um dos cafés na mesa de Isabela. "Bom dia, advogado do povo", respondeu ela sem levantar os olhos dos expedientes que revisava. Era a rotina matinal deles. Júlio trazia o café, Isabela organizava o dia. Eles haviam desenvolvido uma dinâmica de trabalho que funcionava perfeitamente porque nenhum dos dois tentava ser quem não era. "Como vão os casos desta semana?", perguntou Júlio, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Isabela. "Dona Helena finalmente receberá sua pensão completa. Luiz conseguiu que lhe pagassem as horas extras que deviam. E Andréia..." Isabela sorriu. "Andréia decidiu estudar direito. Sério, conseguimos uma bolsa completa na universidade pública. Ela diz que quer ser como a gente quando for maior." Júlio riu. "Como a gente? Você se lembra de quando éramos chefe e funcionária?" Isabela o olhou por cima dos papéis. "Eu me lembro de quando você acreditava que era meu chefe." Touché. A porta se abriu e entrou Sofia, que agora trabalhava em tempo parcial no programa, enquanto terminava seus estudos de serviço social. "Isabela, o jornalista da revista já está aqui. Deixe-o entrar." Isabela suspirou. Desde que o programa havia começado a receber reconhecimento nacional, a mídia não os deixava em paz. Eles haviam recusado a maioria das entrevistas, mas esta era para uma revista educativa séria. "Deixe-o entrar." O jornalista era jovem, entusiasmado. Durante 1 hora lhes fez perguntas sobre métodos, financiamento, planos para o futuro. Mas no final, como sempre acontecia, chegou às perguntas pessoais. "Vocês dois têm uma história interessante", disse. "De conflito na empresa a sócios neste projeto, como descreveriam seu relacionamento agora?" Isabela e Júlio se olharam. Era a pergunta que sempre surgia e que nunca sabiam como responder. "Somos colegas", disse Isabela finalmente. "Amigos", acrescentou Júlio. "Pessoas que aprendem a trabalhar juntas", continuou Isabela. "E pessoalmente", o jornalista insistiu. "Há rumores de que..." "Pessoalmente", interrompeu Júlio com firmeza. "Somos duas pessoas que decidiram que o trabalho que fazemos é mais importante do que os rumores que as pessoas querem inventar sobre nós." Depois que o jornalista se foi, Isabela e Júlio organizaram os papéis em silêncio. "Te incomoda?", perguntou Júlio. "Que sempre perguntem sobre isto." Isabela deu de ombros. "No começo sim, mas eu já me acostumei. As pessoas sempre precisam romantizar as coisas para entendê-las." "E se fosse verdade?", perguntou Júlio suavemente. "E se houvesse algo mais entre a gente?" Isabela parou de escrever e o olhou. "Ah!" Júlio considerou a pergunta seriamente. "Há respeito, há admiração, há carinho. Isso é suficiente para chamar de amor?" "Eu não sei", respondeu Isabela com honestidade. "Mas eu sei que é real, e eu sei que é nosso. Não importa como os outros chamem." Júlio assentiu. "Eu gosto da nossa vida do jeito que ela é." "Eu também." Era verdade. Eles se viam quase todos os dias, compartilhavam refeições, riam de piadas privadas, apoiavam-se nos momentos difíceis. Júlio havia estado lá quando Isabela ficou doente com gripe. Isabela havia estado lá quando Júlio recebeu a notícia de que seu pai havia morrido. Não viviam juntos, não tinham planos de casamento, não apareciam em fotos românticas nas redes sociais. Mas eles tinham algo que muitos casais oficiais nunca conseguiam. Viam-se por completo, respeitavam-se profundamente e haviam construído algo importante juntos. O mundo continuava sendo competitivo, elitista, desigual, mas dentro de seu pequeno espaço haviam criado algo diferente. Não estavam tentando mudar o mundo inteiro, apenas estavam vivendo de forma mais honesta dentro dele,
E no final do dia, quando fechavam o escritório e caminhavam juntos para a estação de metrô, Isabela sabia que havia encontrado algo que nunca havia procurado, mas que sempre havia necessitado. Alguém que a visse exatamente como ela era. E isso, ela decidiu, era suficiente. Você gostou da história de Isabela e Júlio? Este conto nos lembra que, às vezes, os finais mais bonitos não são os que esperamos, mas sim os mais reais. Isabela não precisou de um príncipe que a resgatasse. Ela se resgatou a si mesma com dignidade e fortaleza. E Júlio aprendeu que o verdadeiro poder não reside no dinheiro ou na posição social, mas em saber reconhecer e valorizar as pessoas extraordinárias que nos cercam. Se esta história tocou seu coração, dê um curtir neste vídeo e compartilhe-o com alguém que precise se lembrar que seu valor não depende das opiniões dos outros. A transformação desses personagens nos lembra que nunca é tarde para mudar, para ver com novos olhos, para construir algo melhor sobre as ruínas do que não funcionou. Se você quer continuar lendo mais histórias como esta, cheias de personagens reais que enfrentam situações que todos podemos entender, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum capítulo. E agora conte-nos de que país você está nos assistindo. Adoramos saber que estas histórias chegam a corações de todo o mundo de língua portuguesa. Deixe seu país nos comentários.